Será que terminamos o batismo? A grande pergunta é: quantos se batizarão ao final dessa aula? O Wilson estava jogando água aqui, não falou nada, não. Estava derramando água em mim, eu já fui batizar. Você está enxergando ali, Vivi? Não. Só a luz. Não, a louça não. Está enxergando lá, Vivi? Não, pai. Ó, se você quiser sentar mais para cá, viu? Fica à vontade, tá? Tem que mover esse negócio. Gente, atenção! Hoje vamos continuar o nosso ensino sobre batismo dentro dos sacramentos da igreja. E o texto que eu escolhi é esse aqui, Atos 2, 38 e 39. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém. Vamos pedir ao nosso visitante para orar? Tem a senhora para nós, meu querido? Obrigado, Senhor, aqui por esse momento, Senhor, por proporcionar um momento de estudo bíblico aqui entre os irmãos, Senhor. Por favor, abençoa agora o professor, o pastor Ângelo, para que a palavra dele seja transmitida pelo Espírito Santo para alcançar todos os nossos corações, Senhor. E aqueles que tiverem alguma dúvida, Senhor, pergunte, não se sinta constrangido ou o que for, para assim não sair daqui com nenhuma dúvida, Senhor. Por isso que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, esse texto aqui é importante dentro do contexto do batismo, primeiro, porque o arrependimento, o batismo, ele precisa ser algo posterior ao quê? Ao arrepender-nos. Você vê que a mensagem de Pedro é arrepender-se. Ele prega a palavra, ele chama as pessoas ao arrependimento, e naturalmente o texto não fala, né? Mas aquele que crê nessa mensagem que Jesus morreu em nosso lugar e se arrepender dos seus pecados, esses serão o quê? Batizados. Porque uma vez que há uma mudança dentro deles, há um sinal externo a eles que será ministrado, que é o sinal do batismo. Veja que o batismo aqui, em nome de Jesus Cristo, você já aprendeu que a fórmula do batismo é trinitária, em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Pedro, ele está falando em nome de Jesus Cristo aqui, porque ele está dando foco em quê? Na remissão dos vossos pecados. E essa ideia de remissão dos vossos pecados, qual pessoa da Trindade que aplica essa questão? Jesus. É Jesus. Então ele não está dizendo que a fórmula do batismo é em nome de Jesus Cristo somente. O que ele está destacando aqui é a pessoa de Jesus, considerando o assunto que ele está falando, que é remissão de pecado. Deu para entender isso? É importante que vocês entendam isso, porque muitas seitas por aí afora, que não acreditam na Trindade, vão dizer que o batismo correto é ministrado em nome de Jesus. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não existe isso. O que existe é Jesus. Então, o certo é em nome de Jesus. Quem estiver batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo não é válido. O que vocês acham disso? Vocês acham que o batismo é trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui diz Jesus Cristo. Por quê? Porque o contexto aqui está falando de remissão. E não é o Espírito Santo que vai remir os seus pecados, é? Vocês têm dúvida de falar essas coisas, né? É o Espírito Santo que vai remir os seus pecados? Não, o sangue de Jesus. Não é. Ok? É o Pai que vai remir os seus pecados? É e não é. Não, e não é, está correto. Mas não é por quê? Porque não foi o Pai que morreu na cruz. Né? Quem foi que morreu na cruz? Jesus. Então, é por isso que está destacando aqui Jesus. Naturalmente, você percebe que aqueles que arrependem, né, porque tiveram seus pecados remidos, o que eles recebem? O Espírito Santo. E o que o batismo é? Qual a relação do batismo do Espírito? Lembram? Justamente. A melhor maneira de você entender o conceito de batismo é fazer essa ponte com o Espírito. Lembra então que eu disse para vocês na aula passada, quando a gente falava daquele contexto de imersionista,
ou aspersão, ou efusão, né? Para mim, a melhor maneira de você entender o batismo mais bíblico é fazer esse pensamento a partir do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo vem e desce sobre você, como é que a água deve vir sobre você? Me parece que descer sobre você é melhor do que você descer sobre ela, né? Até porque não há nenhum texto bíblico que diz que você imerge no Espírito. Nada no Espírito. Ok? Deu para entender a diferença? Agora, se você mergulhou, meu filho, lá na água, como no Espírito, morreu, sepultou, ressurgiu, tem até um hino assim, né, eles? Da sepultura saiu, ressurgiu. Alguma coisa assim. Muito antigo, assim. Agora a parte importante. Está entendido isso? Batismo, ok? Arrependeu, foi batizado, ele creu, remissão de pecados, em nome de Jesus, trinitário, está claro? Sim. Agora o que o texto diz? Pois, para vós outros é a... Que promessa é essa aqui, irmão? Essa promessa, ela pode ser a descida do Espírito Santo, considerando Atos dos Apóstolos e o contexto em Joel, né? Mas eu acredito que essa promessa aqui, ela tem a ver com o todo, não apenas o Espírito. Porque se fala da remissão de pecados, se fala de Jesus Cristo, diga-me, Pedro. Jesus Cristo. Perdão a minha ignorância, mas qual é a relação com Joel ali? Sobre o Espírito Santo? Joel disse no Antigo Testamento que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. No Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro ele prega o sermão dele e ele puxa Joel. Ele fala, porque hoje o que vocês estão vendo foi o que Joel profetizou, né? Então, eu acho que a relação da promessa aqui, ela tem que ir muito além. Ela tem a ver com tudo, não apenas com o Espírito Santo. Diga-me. É porque para receber o Espírito tem que ser salvo, né? Sim, é porque as pessoas costumam separar. Exato. Elas costumam dizer assim, não, aqui a promessa é o Espírito Santo, tá? E o Espírito vem sobre quem? Aqueles que foram remidos. Por meio de quem? Sacrifício. Jesus Cristo. Que é quem? É o descendente prometido. Aí quando você pega assim, o descendente prometido, você joga isso para onde? Gênesis 3:15. Lá para Gênesis 3:15. Aí tudo. Então o conceito de promessa aqui envolve todo o plano de salvação da minha perspectiva. Então, o que Pedro está fazendo é ele está declarando nessa mensagem que aquilo que eles estão testemunhando nessa proximidade da descida do Espírito Santo, tudo isso é para vós outros. Ou seja, aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados. São os judeus que estão se convertendo, são os medos, são todo aquele pessoal que está lá no contexto de Atos 2 e que está ouvindo essa mensagem de Pedro, que está ali representado as nações estão representadas diante dele. Então ele prega, essas pessoas se arrependem e ele diz, para vós outros essa promessa, olha, o que vocês estão vendo aqui é o que Deus prometeu para vocês, porque ele veio para os que eram seus, no caso de Israel, e os seus o rejeitaram. Agora Deus está ampliando esse leque. Vocês serão testemunhas aonde? Em Jerusalém, mas serão também na Judeia, serão aonde mais? Samaria, até os confins da terra. É por isso que Jesus ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Deus está agora ampliando o leque do seu povo, dizendo que o seu povo agora não está restrito a uma nação, a nação de Israel. Mas o seu povo está, de uma maneira, com um alcance muito maior, em todo o mundo. E para vós outros é a promessa. Mas não apenas para vós outros, também para quem? Para vossos filhos. Olha, eu te pergunto, o seu filho é igreja? Olha, segundo esse texto ele é, não? Ou não? Para vós outros é a promessa. Vocês estão experimentando agora. Para vossos filhos também. Aí você fala assim, filhos aqui é um filho de 12 anos, né? Vamos fazer aquelas conjecturas, né, cara? É porque aqui, pastor, o filho ele tem 12 anos. Está escrito isso no texto, irmão? Está em algum lugar ali? Não, mas tem uma palavra muito importante aqui. A palavra filhos é a palavra
Técnicos. Existe uma outra palavra, a palavra ruios. Ruios, do grego. Ambas as palavras significam descendência. Aí ficou um argumento bom para os imersionistas, né? Por quê? Se ambas as palavras significam descendência, significa que é descendência, mas não se diz qual a idade, né? Justamente, não se diz qual a idade. Então você vai determinar a idade? Não, você não diz. Não diz. Mas tem um detalhe. Quando a Bíblia nos chama de filhos de Deus, qual é a palavra que você acha que Deus escolhe? É a palavra ruios. Quando vai falar que nós somos filhos de Deus. Agora, quando vai falar que para nós outros é a promessa e para os nossos filhos, qual é a palavra que usa? Técnicos. Só isso, você não precisa saber grego. Mas, se um utilizou uma palavra num lugar e o outro utilizou uma palavra no outro lugar, o que significa? Que essas duas palavras são o quê? Diferentes. Elas, se você pegar o dicionário, vai estar o quê? Descendência. Mas que descendência é essa? Aí que vem o detalhe. A palavra técnicos é a descendência imatura. Criança. Aquele que está sob o cuidado dos seus pais. E aí, quando eu falo cuidado dos seus pais, que subentende-se o quê? Aqueles que estão debaixo da sua proteção, debaixo do seu teto. Aquele que ainda não vive por si mesmo. Aí você pode até estabelecer uma idade agora, né? Pode ou não pode? Vamos começar do zero. Aí até onde? Tem filho aí com 25 anos na casa dos pais, né? 40, Thaís, eu vou 40. Aí, ó, ele é técnico. Mas e ruios? Ruios é o filho maturo, amadurecido. Percebeu a diferença? Ambas são descendentes. Mas uma fala de uma descendência imatura, a outra fala de uma descendência matura. E aí, qual é a palavra que está aqui? Para vossos... É a palavra técnica. Ou seja, está falando dos seus filhos de colo, seus filhos que precisam de você para sobreviver. Eles são a igreja também. Amém? Eles são a igreja. Diz mais. E para todos os que ainda estão longe. Olha, isso aqui já é um designativo da missão aos gentios. Porque, claro, Pedro está falando aqueles que estão próximos dele. Quem está próximo dele? Vós outros e vossos filhos. Aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Agora ele diz, mas não apenas vocês, porque alguém poderia dizer, tá bom, pastor, é só para esses outros e só para esses filhos, não mais. Então, tipo assim, vamos dizer que Pedro disse que a promessa é só para aquelas pessoas que estavam lá com ele. Ó. Então, isso não se aplica mais a nós. Para aqueles que ainda estão longe. Então, aquilo que está sobre nós, que estamos longe, é a mesma coisa que estava para aqueles que estavam perto de Pedro naqueles dias, e os seus filhos. Ora, se ele e os seus filhos participaram da promessa, nós e os nossos filhos participamos da mesma promessa. Deu para entender, gente? E aí, qual é o sinal de tudo isso? Qual é o sinal de tudo isso, gente? Que você participa dessa promessa? É o batismo. Tá, então vamos batizar os adultos que se arrependeram e creram em Jesus. Amém? E receberam o Espírito Santo. E os nossos filhos? Não. Por quê? Porque eles não creem. Eles estão fora. Você acha que esse texto aqui, ele está dizendo isso? Não. Veja que em nenhum momento fala que os filhos têm que crer, têm que se arrepender, porque a ligação dos filhos é com os seus pais. É o voto dos seus pais, é aquilo que os pais estão crendo, é aquilo que os pais estão seguindo. Os filhos seguem debaixo das mesmas promessas. Então, se o batismo é administrado aos pais, o batismo também é administrado aos filhos.
Não porque eles creem, mas porque os pais creem. Deu para entender, irmão? Compreendeu? Vamos passar? Pastor, Diga. eu não entendi eles tão longe, não. Gentios, querido. Gentil. Somos nós. Eu e você somos gentios. Tá, Que não são judeus. mas assim como as crianças, os gentios também não precisavam se arrepender? Claro que precisava. Pois é, mas a sua conclusão lá das crianças é que elas não precisam crer. Não, porque se diz que elas não precisam crer. Eu estou criticando aqueles que dizem isso. Porque pegam um texto, isolam esse texto e falam, olha, criança não pode ser batizada porque ela não crê. Isso é um ponto. Então, eu estou inserindo esse ponto dentro desse ponto aqui. Porque dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, o texto é claro a dizer que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Fala daqueles que se arrependeram, que é o vós outros. O vós outros. O vós outros se arrependeram. Eles creram. Eles foram batizados. Isso que foi uma realidade para eles, também é uma realidade para os seus filhos. E também para os seus? Os que estão longe. A descendência ainda mais distante. A questão é que, nesse caso aqui dos filhos, o que se diz geralmente? Que aqui eu acho que não tem dúvida que é uma criança pequena, né? É um recém-nascido, alguma coisa assim. O que se diz? Que criança não pode ser batizada porque ela não crê. Ou ela tem que ter uma certa idade, né? Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a promessa é para elas também. Aí você vai dizer assim, poxa, elas não creem? Como é para os gentios que estão... Elas não creem. Então veja, por que a promessa é para elas também? Porque os filhos estão nos pais. A família da aliança. Essa é a dificuldade que as pessoas têm de entender. Entender que as suas famílias, uma vez que agora eu faço parte do pacto, quem faz parte do pacto? Sou eu, a minha mulher e os meus filhos. É por isso que nós batizamos todo mundo, né? Mas o que geralmente se vê é que as pessoas ignoram a doutrina do pacto, porque se você ignorar a doutrina do pacto, você não acha batismo infantil. Então você tem que ignorar a doutrina do pacto. Você tem que romper. Uma outra coisa que você tem que fazer é dizer que Israel e a igreja são duas coisas diferentes. Você tem que dizer isso. Porque se você entender que Israel e a igreja são o mesmo povo de Deus, em diferentes épocas, em diferentes dispensações, mas o mesmo povo de Deus, você vai acreditar no batismo infantil. Então o que você tem que fazer? Você tem que romper com isso. Israel é Israel e a igreja é igreja. Para que você possa dizer que na igreja as coisas mudaram. Então agora não, agora o batismo é só para aqueles que creem. E naturalmente, se o seu filho não crê... Mas parte dessas premissas ali, porque se o cara não crê na doutrina do pacto, ele... Não, mas todo neopentecostal não acredita. Então, exatamente. Né? Aí, porque quando você vai conversar com alguém do pentecostal, por exemplo, e aí se as bases não são as mesmas, a discussão não vai fazer sentido depois. Não. A argumentação. E eu vou dar um texto para vocês. Abre aí Deuteronômio 20. Abre aí, gente. Deuteronômio 20. 29. Veja como o compromisso dos pais e dos filhos é a mesma coisa. Deuteronômio 29. 29. Não, 29. 29. Todo mundo abriu? Capítulo 29. Capítulo 29. Chapter 29. Deuteronômio 29, versículo 10 a 13. Atenção, queridos. Atenção. Veja. Esse é o quarto discurso de Moisés, e Moisés está reenfatizando as doutrinas dentro do pacto. Então, o que ele está dizendo? Está o povo todo diante dele. Veja o que ele diz.
Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso... Olha a primeira palavra. Vós? Não, todos. Todos. Quem é todos que está diante de Deus para assumir aliança? A pergunta, essa é a pergunta. Quem é todos? Vamos lá. Ele explica. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais. Todos os homens de Israel. Aí vem. Os vossos meninos. Aí a palavra menino aí não está adequada. Meu é pequenino. Fala pequeninos, né? O que mais? Tem alguém que tem de tradução diferente? As nossas Little ones. Mas little ones tem sexo? Não, são as crianças. Justamente, porque aí que está o X. Porque na versão portuguesa e até pequeninos, parece que é só os meninos homens, né? Mas não. A palavra aí é crianças, né? Mas você... Homens é neutro. Significa homens e mulheres. Mas o que eu quero dizer é que você pode falar pequenino e pequenina. Você pode dizer as duas coisas. Atenção, gente. Estão pegando aqui? Então, quando eu falo os vossos meninos não está pensando apenas em crianças do sexo, mas nas crianças. Então, quem é que está diante de Deus? Estão os homens, os líderes, estão os filhos, as crianças, também as mulheres e, por final, quem? O estrangeiro. Ou seja, está todo mundo. Está todo mundo. As vossas mulheres estrangeiras que estão no meio do vosso arraial. Desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Então veja que Deus está dizendo que é todo mundo mesmo. Tem que estar ali diante dele. Para quê? Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Veja, como é que uma criança pode entrar numa aliança com o Senhor Deus, irmãos? Como é que ela pode jurar? Como é que ela pode fazer isso? Me explica. Mas é Deus que está falando, não é? Ela vai fazer através de quem? Ela vai. Deus mandou ela fazer. Mas ela, a criança, vai fazer através de quem? Dos pais, gente. É os pais que respondem pela aliança. Então, o que o texto diz? Para que hoje te estabeleça por seu povo. E ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Veja que interessante, né? Moisés está falando que essa aliança que está sendo feita ali com o povo, naquele contexto, é a mesma que foi feita com Abraão, é a mesma que foi feita com Isaque, é a mesma que foi feita com Jacó, é a mesma que foi feita com Davi, depois. É a mesma. E aí, quando chega Jesus, o filho de Davi, não é a mesma, é outra. Sim, meu filho. Você vai avançando na Bíblia, é a mesma aliança, mas chega no Novo Testamento, é uma outra aliança. Aí a palavra é, quem lembra da Santa Ceia, né? Eu gosto de enfatizar isso sempre quando eu administro a ceia. Esse cálice é o cálice da nova aliança, né? Nova aliança. Porque essas são as palavras de quem? Jesus, né? Aí a pessoa, tá vendo, pastor? É nova. Ora, se é nova, não é a velha, né? Mas tem dois termos gregos para nova. Dois termos gregos. Agora a gente tem que lembrar qual é o termo grego, né? Deixa eu ver se eu lembro. Tem dois termos gregos. Um termo vai dizer nova, no sentido de algo que foi criado, que não existia antes. Não existia antes. Ou seja, é novo. O que nós podemos falar que é algo que é novo, que não existia antes? Tem um novo prédio construído logo ali. Novo. É novo. Então vai se usar a palavra X, ok? Que eu não me lembro agora qual é. A palavra X. É novo. X ou Y? X. Aí, toda vez que tiver a palavra X, significa que aquele novo é algo que não existia antes, que é novo. Mas também tem
Tem uma outra palavra, é a palavra Y, ok? Palavra Y. É kainos, você tá falando? Tem o Kaine. Kainos. Kainos. E a outra, a outra. Que é usado em hebreus, significa restaurar. Vocês estão consultando o grego aí, é? Não, só o Google mesmo. Mas um é kainos. Um aqui pra mim tá. Esse carne aí deve ser Kaine. o Y. Não, não. Você falou renovado? É, Deve ser o carne, deve ser o Y. Olha aqui. Kaine. Essa aqui, então, X qual é? Novo que não existia. É. E a Y? Novo que veio de algo existente. É melhorar. Atualizar. Reformar. Sim. Qual é o evangelho que ele fala nova aliança? Todos ou é Mateus, Marcos, Mateus, Marcos 14, Mateus 26. Aí eu vou perguntar para você, qual é a palavra que foi utilizada para falar nova aliança? Eu acho que é Kainos. isso. Se fosse o X, aí palmas para todo mundo, realmente é uma nova aliança. Todas as alianças anteriores não valem nada. Agora o que vale é a aliança com Cristo, porque ela é nova. Ela não tem nada antes dela, é dela para frente. É igual você pegar o Antigo Testamento e rasgar e jogar fora, entendeu? Esquece disso. Talvez os Salmos ali. Joga fora. Mas não. Quando vai usar a palavra nova aqui, vai se pensar... Lembra daquela palavra de Jesus? Não se coloca vinho novo em odres velhos? Lembra? Ali esse jogo de palavras está muito claro ali. Por quê? Porque o conceito de vinho novo é vinho X. Acho que é neos em kainos. Neos, kainos, isso mesmo. Então, Neos é neos, eu acho que o neos é o new, né? novo que nunca existiu. O neos é o new. New, do inglês. Agora eu acho que o inglês não tem o kainos. Ok? Não tem, nem o português tem. Por isso que é novo. Então veja, gente. Não se coloca vinho novo, ou seja, um vinho que acabou de ser feito, não existia antes. Portanto, ele é o quê? É o vinho X. É o vinho neos. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque vai deteriorar facilmente esse odre velho e ele vai romper-se. Ok? Então, esse conceito de neos não está presente na nova aliança. A nova aliança aqui é uma aliança que veio de algo que já existia. Então, Cristo é como se Cristo dissesse: eu sou o clímax dessa aliança. Eu cumpro todas as coisas dessa aliança. Eu é que sou falado em tudo nessa aliança. Ou seja, em todo esse aspecto. E aí você vai me perguntar, onde Cristo estava na aliança com Adão, com Noé, com Moisés? Onde Cristo estava? Justamente na figura do descendente. Aquele descendente que esmagaria a cabeça da... Cristo está presente o tempo todo. Quando Deus disse para Abraão que daria um filho para ele, essa concepção de filho, descendência, ela tem um princípio próximo e um princípio profético. O próximo é Isaac. Deus vai dar um filho para ele. Mas ele também está dizendo que vai dar um filho e que nele serão benditas todas as famílias. Não é Isaac que alcança essa promessa. É o descendente de Isaac, que é descendente de Jacó, que é descendente de Davi, que é descendente... Aí quando você chega no Novo Testamento, vai se deixar claro que tanto José como Maria tinham ligação com quem? Com A família real. Davi. Porque era necessário que o Messias viesse de qual família? Família de Davi. Então tá linkando, né? É claro, é a nova aliança no sentido de uma aliança continuada, uma nova dispensação. Algumas questões são diferentes, mas é a mesma aliança. É a nova aliança. Deu para entender, gente? Captou? Então é por isso que as crianças estão aqui, ó, assumindo esse juramento diante dos pais. Agora avança lá no capítulo 31. Vamos deixar um pouquinho mais. Para mim, por ter vindo desse background pentecostal, não fazia sentido batizar criança, né? Porque eu entendi que o batismo seria para quando a pessoa tivesse consciência daquilo.
Mas isso é muito claro agora, entender que o batismo ele não está ligado Não. propriamente à pessoa confessar o pecado, e sim está mais ligado ao pacto. Agora, para os que estão longe, que já são crescidos, está ligada à confissão, né? Sim, porque quando está longe, está pensando em gentios, mas está pensando neles, aqueles que vão se arrepender, os pais e os seus filhos que estão com eles. Sim. Né? Deu para pegar aí, ô? Porque como adulto, você fazer parte do pacto, você tem que se arrepender, você tem que receber essa A verdade. ideia é que aquilo que acontece, atenção, queridos, aquilo que acontece no contexto de Pedro, pais e filhos, é o que vai acontecer para aqueles que estão longe. Captaram, gente? Captaram aqui? Aquilo que aconteceu nos dias de Pedro é aquilo que vai acontecer para os que estão longe. Quem estão longe? Eu e você. Eu me arrependi. Eu criei, eu fui batizado. E meu filho também. Por quê? Porque ele é filho da Promessa. Até em Deuteronômio Valeu. 29, 14 fala essa promessa, depois de falar de todo mundo, vezes para todo mundo, fala essa promessa não é só para quem está aqui hoje. É para Sim, justamente. Agora, Deuteronômio 31. Vamos deixar as crianças um pouquinho. Vamos dar uma responsabilidade para as crianças aí. Vamos lá. Deuteronômio 31. A não ser que você queira rasgar o Antigo Testamento e jogar ele fora. Deuteronômio 31, 12 e 13. Você sabe que para o coach o Antigo Testamento é bem melhor que o Novo Testamento, né? Eu acho que você consegue achar códigos mais interessantes que o Antigo Testamento, né? Deuteronômio 31. Olha, 12. Todo mundo achou? Versículo 12? 12. Ajuntai o povo. Aí explica. Quem? Os homens, as mulheres, os meninos. Aí de novo. Children. Justo. Porque a palavra aí não é só menino do sexo. É as crianças. Ok? As crianças e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade. Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus. E cuidem de cumprir todas as palavras. Onde que as crianças vão fazer isso aí? Aí você vai falar, não, pastor, a minha criança tem como? Tá? Quantos anos tem? 8. A minha criança tem como? Tá bom. Quanto? 10. A minha criança tem como? 6. É o prodígio. Tá, mas e o 0? E o 1? E o 2? Elas também estão incluídas aqui, não estão? Estão aqui. Elas são povo. Aí, como é que elas vão ouvir, aprender e a temer nessa faixa etária específica? Né? Pelos pais. Lembra de Deuteronômio 6? Qual é a função dos pais? Eles devem inculcar a lei nas crianças quando estiverem andando como sentarem todo o tempo. Esse é o papel dos pais dentro da aliança, irmão. Veja, estar na aliança significa que você é um povo de Deus. Mas isso não diz que não declara excepcionalmente uma salvação. E isso vale tanto para a criança como para o adulto, correto? Dessa multidão aqui de Moisés, quantos que eram circuncidados e que pereceram no deserto? Toda geração. Muita gente morreu, gente. Incrédulos. Aí você vai dizer para mim que hoje em dia tem muito crente batizado aí na igreja e todos são salvos? Todos são salvos? Não. Não tenha medo de dizer isso, porque a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz. Então não é porque você foi batizado que você foi salvo. Não é porque você foi circuncidado que você é o povo de Deus da aliança. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que fazer aquilo que Deus mandou. E o que Deus mandou? Contexto do Antigo Testamento. Pais, circuncidem também os vossos filhos. Ensina os vossos filhos a temer ao Senhor. Aí você chega na nova aliança, que não é nova de novo, é nova de continuada, né? E ele vai falar o quê? Pais, olha, arrependam dos vossos pecados para que vocês sejam batizados. Aí você é batizado. E aí o seu filho? Entrada junto com a aliança. Então, se ele é aliança, então ele está junto.
Eu vou ensinar ele a palavra de Deus, eu vou batizar ele, vou ensinar a palavra de Deus, vou caminhar com ele, por quê? Porque ele precisa professar sua fé. Porque esse batismo, assim como no Antigo Testamento a circuncisão, não significa salvação, gente. É um sinal. É um sinal. Então, o que vai determinar a salvação de alguém não é o sinal, mas é o espiritual. Agora, Deus determinou batizar. Deus determinou circuncidar. Então, você tem que fazer. Você não vai virar para mim e falar, mas já que não tem como saber se é salvo ou não, vamos esperar mais um pouquinho. Foi isso que Deus mandou? Eu não vejo Deus mandando fazer isso. Então, cumpra a ordem de Deus e deixe Deus fazer a obra dele. Amém? O 13, vamos lá? Para que seus filhos que não a souberem... Gente, atenção. Para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que vivedes sobre a terra, qual ides, passando o Jordão para... Veja que o próprio texto diz que as crianças não sabem. Está se exigindo delas um papel dentro da aliança que elas não podem cumprir por si mesmas. Quem é que vai fazer por elas? Os pais. Captaram? Então, avançando. Nós estamos falando do batismo sobre quais F, gente? Os 3 Fs. Fundação, fórmula e... Fórmula. Então, falamos já da instituição, falamos da administração, que é a fórmula, e estamos entrando na extensão foco. Falamos da fundação e dizemos que o batismo, ainda que não fosse novo, foi instituído por Jesus, que os termos neotestamentários são genéricos, que não há base bíblica para uma necessidade exclusiva de imersão completa e que o Espírito foi derramado sobre nós, o que deveria direcionar-nos à escolha do modelo bíblico do batismo. E falamos da fórmula, e a fórmula tem que ser como? Primeiro, trinitária. O que é trinitária? Em nome do Pai, do Filho e do... Ela tem que ser simbólica. O que é simbólica? Com água, né? E veja que todos os textos bíblicos que vai falar de batismo, vai falar da simbologia apenas usando com água. Eles não falaram com água debaixo da água, não falaram com água acima da água, a água acima de você, ou usando um jarro. Em nenhum texto você vai encontrar a forma, porque a forma não é essencial, ela é importante. Ela não é essencial, ok? Mas ela é importante, ok? Terceiro, tem que ser o quê? Um batismo passivo. Você não pode se auto-batizar a si mesmo. Eu estou enfatizando. Isso é para que eu podia usar o yourself ainda, né? Para ficar mais... Gente, não pode, né? Porque os sacramentos foram entregues ao corpo presbiterial que dedica o seu ministério a eles. No caso, presbíteros docentes, né? Passiva, um ministro ordenado legalmente. E aí, pensando no foco, a grande pergunta de foco é: então, a quem se estende o batismo? Quem deve ser batizado? E a resposta é: o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. É um erro gigante batizar uma pessoa que chega na igreja, o pastor vai lá e fala assim: quem quer ser batizado? Aí levanta lá 50, e os 50 são batizados, e depois ainda sai falando: nossa, houve 50 conversões. Gente, o reino de Deus não é isso. Esse tipo de coisa parece que é para o ego, né? É legal. Nossa, eu queria poder dizer que nós batizamos aqui 50 pessoas no domingo, mais 30 no outro domingo. A gente acha dos apóstolos hoje, entendeu? O povo convertendo. Avivamento, fogo puro. É. Mas não é isso, irmãos. Né? Batizar significa incluir-se no pacto. Amém? Amém. E o que é um pacto? Hã? Uma sujeição. É uma aliança, certo? Mas é o pacto. O que tem um pacto? Quando você faz um pacto, geralmente é duas pessoas, beleza? Obrigações, você tem obrigações
Você tem obrigações. Ônus e o bônus. Você tem o ônus e o bônus, correto? Aí a pessoa batizada, ela entra na aliança e ela não quer saber nem de um, nem de outro. É isso assim? É assim que funciona? Não deveria ser. Não, gente. É por isso que existe um zelo. É por isso que existe um zelo para receber um membro da igreja. Porque batismo é bonito? É festa, foto para tudo quanto é lado, é lindo, nossa, que maravilhoso. Mas tem um significado profundo nisso que não pode ser esquecido. E quem é que conhece o significado via de regra? O crente mais maduro. No caso, aquela pessoa que se apresenta, eu quero ser batizado? Amém, meu querido. Você vai ser, então, em nome de Jesus. Mas vamos caminhar. Vamos caminhar. O crente mais maduro, vamos caminhar. Vai caminhar como? Discipulado. Vai apresentar os princípios elementares da fé cristã. Essa pessoa convertida verdadeiramente, ela vai se alimentando daquilo e o sentido do seu batismo vai se tornando cada vez mais profundo, cada vez mais real, cada vez mais desejável, porque à medida que ela vai conhecendo, ela vai, nossa, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, porque à medida que ela vai sendo alimentada e vai ficando mais claro ainda os conceitos dessa realidade, é o que ela mais quer. E quando chega o dia, meu querido, ela é batizada, ela é recebida como membro, ela está em plenas condições de começar a viver essa vida cristã, onde há deveres, onde há o ônus, né? Ela tem plenas condições de começar a viver essa realidade com mais maturidade. Deu para entender? Esse é o processo que a gente faz. Agora, se a gente usasse um outro processo, esse é um problema sério. Na nossa igreja não funcionaria, né? Porque se a gente recebe aqui 50 pessoas por batismo, elas se tornam membros da igreja. E se elas se tornam membros da igreja, elas têm direito a voto. E se elas têm direito a voto, elas podem votar em um presbítero que acabou de ser recebido, né, pelo batismo aí, e que não tem nenhuma profundidade teológica. Esse presbítero entra no conselho, aí quando você vê o conselho já está cheio de gente inexperiente, quebrando os mandamentos da própria palavra de Deus. E quando você vê isso, vai trazer problemas para a igreja, em termos de pastorar, de guiar a igreja. E, gente, essa igreja vai acabar. Por quê? Porque tudo começou com aquele ato lindo, maravilhoso de batizar alguém que chegou na frente e disse, eu quero ser batizado. Deu para entender, gente? Então, não podemos tratar isso com leviandade. É preciso tratar essa questão com temor e com tremor. Então, se alguém chegasse ali agora, na minha frente, ali no final do culto, e falasse, eu quero ser batizado. Amém, irmão. Fica aí no final do culto, vamos bater um papo. Deu para entender? Vamos bater um papo e vamos começar uma jornada rumo ao batismo. Ok? Uma jornada rumo ao batismo. Não vou batizar só para os crentes ali e falar assim, aleluia, glória a Deus, gente se convertendo na nossa igreja aqui, igreja presbiteriana, olha que maravilha. Não. Tá? Diga, meu pai. Não, só dizer, até uma igreja americana, que eles de tempo em tempo, eles começam a colocar billboards em toda a cidade e convidando as pessoas para irem para ser batizados. E eles batizam, eles esquecem de pessoas. Eu nunca vi vi. na internet. Sim. Eu vi um desse aí. Eles fazem isso. Na 93? Na 93 tem um, eu acho. Sim, sim. Não é? Quem aparecer, eles batizam. Não está o quê? Porque olha aqui, ó. Não é só professar a fé. Exige-se a profissão de fé. Atenção, queridos. Exige-se a profissão de fé. Crê em Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida. Mas também exige o quê? Obediência a Ele. Aí eu pergunto para você. Você ama Jesus? Gente, você ama Jesus? Sim. Quem me ama, guarda a minha palavra. Tá vendo que o evangelho não é só amor? Não é? O reino de Deus não é só amor? Olha só que maravilha. Esse relacionamento de amor com Jesus. Não. Você ama Jesus? Amém. Agora guarde a palavra dele. Porque foi o que ele disse. Quem me ama, guardará a minha palavra. E aí guardar significa o quê? Entender todo esse mecanismo do reino de Deus, do pacto, que existe uma relação onde você tem a bênção, mas você também tem as exigências do pacto. Amém? Então não deve ser ministrar que eles estão fora da igreja. Chegou, não é assim que funciona. Segundo. Pastor, Oi. perdão interromper, o versículo 8 não está falando sobre a obediência que estava citado ali. Leia o versículo 8. Mas
Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aí ele está falando Do crer. Está falando quando Paulo pregou na sinagoga e Isso. tocava ele. Não, faltou um texto aí. Esse é só a primeira parte, que é a profissão de fé. Tá. O Atos 18:8, que é a ideia do crer, né? Faltou o texto ali Tá bom. da obediência. Colocaria depois. Colocaria depois. Eu sei que é um assunto que vocês desconhecem. Não, é bom isso aí, porque justamente esse cara que ou está desengrejado, que fala que não pode congregar, coisa assim, ou também as pessoas que só vêm se batizam e depois abandonam a igreja, ou vêm de vez em quando. Então, essa questão aí. Aqui tem que passar pela classe de novos membros para discipular. Você nunca foi membro em lugar nenhum, sim. Você vai passar por a classe de novos membros, primeiro, se você não foi membro em nenhuma outra igreja. Segundo, se você foi membro de uma igreja complicada, uma seita, CCB, Adventista, neopentecostais, essas. Por que são complicadas? Porque há muitas doutrinas incoerentes com a Bíblia, né? Atenção, queridos, vamos lá. Há muitas doutrinas incoerentes com a Bíblia. Então, você precisa nortear essa pessoa, porque ela está entrando no contexto presbiteriano, que é totalmente diferente. O batismo para eles é o que? Simboliza a salvação? Não. Veja como é que é interessante. O batismo não significa, no discurso, né, na letra, não significa salvação. Mas na prática é. Você quer dizer, Na prática é, porque negócio da consciência, né? Por quê? Porque se você quiser participar dessa igreja, participar da ceia, eles não vão te dar a sua oportunidade. Se você não tiver o batismo. Não. Por quê? Porque você foi batizado errado. Se você foi batizado errado, você não é irmã. Você não é corpo de Cristo. É prima. Você não pode participar. É prima. Se existe essa separação, eles dão ao batismo a forma, aquilo que eu disse que não é essencial, né? Eles dizem, é essencial. Também eles colocam a idade para ser batizado. Sim, a idade também. Eu até conversei com o pessoal do CCB recentemente, né? Porque publicaram lá no grupo nosso que uma criança de 12 anos foi batizada, né? Na igreja CCB. Aí eu até achei interessante. Falei, olha, eu sei porque os católicos batizam crianças e sei porque nós batizamos crianças, que é totalmente diferente. Mas por que os CCBistas, eles batizam essas crianças? Ah, eles batizam? Pode batizar criança. Mas, tem um mas, essas crianças têm que falar em línguas. Nossa. Elas têm que receber o dom do Espírito Santo. A CCB é uma seita. Não tem como. Mas olha só, em qual ligação, em qual universo dos textos bíblicos diz que você deve batizar alguém porque ele fala em língua? Me diz aí. Acha o texto? Não vai achar. Mas ninguém confronta eles. Gente, a CCB é um universo à parte. Inclusive tem um texto aqui em Atos que tem um texto aqui em Atos que fala que tem um povo que tinha ouvido a palavra de Deus, tinha sido batizado, mas não tinha recebido o dom do Espírito ainda. Ou seja, as coisas não estão conectadas. Uhum. Porque esses eram discípulos de João, estavam totalmente desconectados do que estava acontecendo com Pedro. Mas você vê como é que é interessante, vê como é que o que João fez está conectado com o que Pedro fez, né? Porque quando eles ouviram a pregação de Paulo sobre o batismo com o Espírito Santo, entenderam justamente o quê? A conexão das alianças, né? Aquilo que João estava fazendo, como a voz que clama no deserto, preparando para a vinda do Cristo, né? Jesus, o que Cristo fez e o que aconteceu naqueles dias com a mensagem de Pedro. E aí o que aconteceu? Eles foram batizados. Né? Receberam o dom do Espírito Santo, que é um complemento. Amém? 10:10. Então, vamos continuar domingo que vem. Domingo que vem vai dar. Domingo que vem vai dar. Lembrando, meus queridos, que... Atenção, fiquem em pé, só um minutinho.
Lembrando, meus queridos, que nossas aulas terminam em julho, ok? Julho é o último mês, agosto nós vamos fazer a inversão. Vocês serão graduados à posição de cadeiras estofadas e aqueles serão rebaixados à condição de servos sofredores. Oi? Qual posição? A gente conversa depois. Que posição? Atacante. Não, eu sou auxiliar aqui, né? Substituto. Aham. Você vai continuar, meu irmão. Não, mas eu queria fazer o curso lá. Ah, você queria fazer o curso lá? Mas eu quero continuar para auxiliar aqui, se possível, entendeu? Não, mas acho que é possível fazer. A gente conversa isso aí, a gente vê isso aí. Ele vai lá, diz o pastor que vem aqui. Agora, só para encerrar, porque eu toquei no assunto, irmão. Eu toquei no assunto.